Este sim é um livro misterioso e polêmico tanto quanto o seu personagem Enoque, e vem rendendo muito assunto entre a comunidade de pesquisadores e arqueólogos. O livro de Enoque é um antigo texto apocalíptico hebraico cheio de criaturas de outro mundo como demônios, gigantes com força e violência descomunal, anjos, cosmologia universal estranha, e revelações que podem mudar o mundo que conhecemos, assim como também um dilúvio devastador e um aviso para toda a humanidade. A maioria das denominações cristãs não consideram essa escritura devidamente inspirada. No final do século IV, o manuscrito original desapareceu, mais tarde foi descoberto na Abissínia, Etiópia em 1773. Apenas o ramo cristão da Etiópia inclui o livro de Enoque em suas escrituras. Então por que este livro tão intrigante não aparece na Bíblia como a conhecemos? Neste vídeo mostraremos as surpreendentes revelações do livro de Enoque que foram proibidas na Bíblia. Quer saber mais sobre esse livro misterioso e esse personagem? Então, continue acompanhando o vídeo e aproveite para se inscrever no canal, ative o sininho para ficar por dentro das novidades e deixe seu like. Enoque é um personagem bíblico pertencente, segundo os escritos judaicos, à 7ª geração da família de Adão, sendo filho de Jared, e pai de Matusalém, avô de Noé. Enoque está presente em muitas tradições judaicas cristãs. Considerado o autor do livro de Enoque, ele também é chamado de escriba do julgamento. De acordo com a tradição escrita hebraica denominada Tanakh, relatada no livro bíblico de Gênesis nos versos 22 a 24 do capítulo 5, Enoque teria sido tomado por Deus para que não experimentasse a morte, e na certa fosse poupado do dilúvio. De acordo com o relato contido em Gênesis sobre a idade dos patriarcas, 7 seus filhos ainda viviam quando Enoque foi tomado por Deus, bem como Metusalém e Lameque. O livro é mencionado muito brevemente no livro do Gênesis, mas o livro em si é de tamanho até grande. Composto por 5 volumes e 108 capítulos, o livro detalha a queda dos vigilantes e as visitas de Enoque ao céu. Acredita-se que as seções mais antigas do texto, o livro dos vigilantes, datem de cerca de 300 a 200 a.C., e a última parte do texto, livro de parábolas, data possivelmente de 100 a.C. Os primeiros fragmentos aramaicos do texto são encontrados nos manuscritos do Mar Morto, e o texto é encontrado em 11 manuscritos separados encontrados na própria área do Mar Morto. Dado o custo e o trabalho que teria sido necessário para produzir esses manuscritos, descobrir 11 deles incluindo o livro de Enoque significa que a escritura foi amplamente distribuída e era bastante popular entre os primeiros cristãos. O livro de Enoque foi removido do cânone da Bíblia hebraica e dos cânones bíblicos cristãos, e também foi excluído do cânone formal do Tanakh e do cânone da Septuaginta. A Septuaginta é a tradução grega das escrituras hebraicas, livros apócrifos bíblicos e deuterocanônicos. Em 382 d.C., o Papa Damaso encarregou Jerônimo, o principal estudioso da Bíblia de seu tempo, de traduzir uma versão latina, aceitável da Bíblia grega a partir das várias traduções. Isso foi feito e novamente o livro de Enoque não foi incluído. O livro caiu em desuso pela maioria das comunidades judaica e cristã e foi quase perdido até sua descoberta por James Bruce no final do século XVIII. Bruce encontrou o livro de Enoque mais completo em manuscritos etíopes e foi trazido de volta para a Europa e traduzido para o inglês. A Igreja Ortodoxa Etíope incluiu o livro de Enoque em seu cânon o tempo todo, pois eles acreditam que o conteúdo do livro não é apenas um documento inspirado, mas foi escrito pelo próprio Enoque. Acredita-se que o livro de Enoque foi rejeitado pela tradição judaica porque continha profecias pertencentes a Cristo. Também se acredita que não foi incluído porque nunca foi referido como escritura por Jesus ou pelos apóstolos. Mas e se houvesse outro motivo? Existe a possibilidade que o livro tenha sido banido devido ao seu conteúdo. O livro começa com uma advertência à humanidade que detalha o julgamento divino que encontraremos, e as sentenças que o próprio Deus imporá àqueles que não são dignos de salvação. No início do livro do Gênesis, gigantes sanguinários vagam pela terra antes do dilúvio, mas o livro de Enoque nos diz de onde esses gigantes vieram. De acordo com este livro, os vigilantes eram anjos enviados para cuidar dos humanos.
Alguns desses vigilantes se envolveram com belas mulheres mortais e se reproduziram com elas. Os descendentes dessas uniões são conhecidos como Nefilim, gigantes sedentos de sangue que violam a terra. Esses anjos caídos também ensinaram aos humanos como produzir armas, espelhos, encantamentos e cosméticos, entre muitos outros tipos de segredos, coisas com as quais homens não deveriam conhecer e as quais Deus não pretendia mostrar aos homens que pecaram, causando então a queda da humanidade por meio da ira divina. É então explicado que por causa desses acontecimentos Deus envia um grande dilúvio para limpar a terra dos Nefilim. Um arcanjo de nome Uriel foi enviado para informar Noé sobre os planos de Deus de não exterminar a humanidade para sempre e por completo. Azazel e os rebeldes vigilantes foram lançados nas profundezas da terra para guardar o dia do julgamento. O livro detalha as visões que Enoque teve de Azazel implorando clemência e Uriel ajudando-o nas viagens pelos reinos celestiais. Os leitores do livro também recebem relatos detalhados dos poderes celestiais e dos horrores que aguardam os malfeitores. É possível que as igrejas judaica e cristã não quisessem que os seguidores tivessem informações tão detalhadas, ou há mais do que isso? Frequentemente livros como o Evangelho de Maria são removidos do cânone bíblico porque contradiz os ensinamentos dos líderes da igreja. É possível que o livro de Enoque tenha sido removido pelo mesmo motivo? Colocando de forma clara, o livro é um relato de seres extraordinários com tecnologia avançada, visitando a Terra. Eles compartilham sua tecnologia e sabedoria com a humanidade e geram descendentes híbridos, em detrimento da humanidade. A evidência disso é apagada com uma inundação em massa. Mas Enoque pôde encontrar o próprio Deus, graças ao amor divino que ele nutria pelo patriarca humano. Seu relato fica perdido por séculos, embora certamente haja algo estranho sobre o livro de Enoque, pode não ser necessariamente uma prova de antigos visitantes alienígenas como muitos acreditam hoje em dia. Existem ainda aqueles que trazem ainda mais dúvidas e perguntas sobre seu banimento, por contradizer os ensinamentos de poderosos líderes da igreja ou porque provou a existência de visitantes extraterrestres. Mas uma coisa é fato, ninguém sabe realmente a verdade ainda. Embora não seja reconhecido como um livro canônico, o apóstolo Judas na Bíblia cita sua versão etíope chamada Enoque I. Existem vários estilos diferentes de escrita que não nos dão a certeza da autoria desse livro. Isso em parte fez com que ele não se tornasse parte da Bíblia. No entanto, o livro foi reconhecido pelo seu conteúdo histórico no tempo de Jesus e era aceito como tal e citado, e foi composto em 5 partes. O livro dos vigilantes relata as visões e revelações de Enoque sobre os anjos caídos, também conhecidos como os vigilantes. De acordo com o livro, eles eram anjos que caíram do céu e se uniram a mulheres humanas, gerando uma raça de seres híbridos conhecidos como Nefilins. Estes seres foram descritos como tendo características humanas e de anjos, e eram considerados muito mais poderosos e inteligentes do que os humanos comuns. O livro dos vigilantes descreve estes seres como tendo sido castigados pelos pecados e foram então condenados a viver na terra até o juízo final. Eles são descritos como tendo sido responsáveis por muitos dos males que afetaram os humanos ao longo da história, incluindo guerras, doenças e desastres naturais. Alguns cristãos interpretam o livro dos vigilantes como uma alegoria da luta entre o bem e o mal, enquanto outros o consideram uma fonte de informações históricas e espirituais. Foi-nos dito que Deus ficou furioso pelos vigilantes terem mostrado alguns segredos do céu aos seus descendentes, coisas as quais os homens não deveriam conhecer e as quais Deus não pretendia mostrar aos homens que pecaram. O livro das parábolas de Enoque inclui uma série de parábolas e ensinamentos morais que foram revelados a ele, durante suas visões e viagens pelo céu e pelo inferno. São geralmente breves histórias que ilustram algum ensinamento moral ou espiritual. É considerado por alguns cristãos como uma fonte de ensinamentos espirituais e inspiração, enquanto outros o veem como uma obra de ficção literária. O livro astronômico inclui uma série de revelações e visões de Enoque sobre os mistérios do universo e da ciência celeste, descreve as estrelas, os planetas e os outros corpos celestes de uma maneira que é considerada pelos estudiosos como sendo muito avançada para a época em que foi escrito.
Inclui também informações sobre as constelações e os ciclos dos planetas, bem como sobre os movimentos dos astros e suas influências sobre a Terra. O livro dos sonhos inclui uma série de sonhos que são interpretados como sendo sobre eventos futuros e sobre os mistérios do universo. Alguns dos sonhos descritos no livro dos sonhos de Enoque incluem visões de guerras, desastres naturais e outros eventos cataclísmicos que acabariam com o mundo inteiro no fim dos tempos. O Epístola de Enoque inclui uma carta escrita por Enoque para seu neto Matusalém, com uma série de ensinamentos e conselhos, incluindo conselhos sobre a importância da justiça, da fé e da bondade. Alguns cristãos interpretam a Epístola de Enoque como uma fonte de ensinamentos espirituais e inspiração. A Bíblia ainda contém muitos mistérios, lacunas na trama e situações que criaram confusão e debate em todo o planeta. Um desses eventos está relacionado a Enoque e a história na Bíblia, não é clara e de fato, está aberta a reinterpretações a ponto de os sábios bíblicos nem mesmo concordarem com ela e nem entre si. A única coisa clara sobre sua vida é que ele pertence a uma era antediluviana e viveu 365 anos. Uma linha um tanto ambígua e sobre a qual a Bíblia não dá maiores esclarecimentos a esse respeito. Mas tal terminologia não é típica da Bíblia e inclui que Enoque não morreu de morte física natural. Foi simplesmente trazido por Deus para que não estivesse mais presente na Terra. Os livros de Enoque explicam em grande detalhe vários eventos nos capítulos 1 a 6 de Gênesis. Eles também falam de uma viagem através de áreas enigmáticas e ocultas de Enoque da terra e do firmamento, como Sheol, o submundo judeu, bem como o abismo, gigantescas montanhas sagradas, moradas de anjos e anjos caídos, portões do firmamento e 10 céus ou dimensões celestiais. O texto de Enoque é uma escrita excepcional que foi censurada por sua origem enigmática e suas informações classificadas por muitos como perigosas. O que levaria a pensar que a Igreja Católica o censurava por ser uma escrita reveladora e arriscada de sua doutrina. A polêmica gerada pelo texto de Enoque desde sua descoberta até o presente permanece intacta. A Igreja cristã não leva isso em consideração no cânon bíblico apesar de todos os dados relevantes que possui. Por que a Igreja insiste em excluir esses manuscritos? Porque esses escritos aludem a histórias e personagens que a Santa Sé negou em toda a sua presença, como a presença dos gigantes, mesmo estes sendo citados na Bíblia. Por outro lado, a questão mais notável é o contato que Enoque teve ao longo dos anos com entidades que vieram do céu, também chamadas de entidades supremas ou vigilantes. Não há dúvida de que Enoque poderia facilmente encabeçar a lista dos primeiros homens a ter contato com entidades estranhas e que além disso ele deixou um registro desses encontros. Apesar da Igreja tentar excluí-lo do cânone histórico, existem algumas diferenças fundamentais entre a Bíblia e o livro de Enoque. A principal diferença é que a Bíblia é considerada pelos cristãos como sendo a palavra de Deus e é considerada como sendo inspirada por ele, enquanto o livro de Enoque é um texto apócrifo que não é incluído na Bíblia e não é considerado por todos os cristãos como sendo inspirado por Deus. E você, o que acha do livro de Enoque? Deixe nos comentários sua opinião e até a próxima.